Olá, pessoal. Então, essa é a quarta parte do tema ou assunto dupla personalidade. É uma extração de fragmentos, extrair sobre a cultura racional. Esse é um estudo de cultura racional. Então, esse assunto que trata da dupla personalidade como sendo comportamento, como que o ser humano se comporta, e aqui eu não trato nada de. Esse assunto não é psicologia, também não sou psicóloga, estou fazendo curso de cultura racional. Eu cheguei nesse volume, já esse fascículo, e já em outros volumes anteriores a esse, deu já uma bagagem bem ampla do que tratando desse assunto do comportamento do ser humano, né? Quais todas as facetas de cada comportamento, porque nós agimos em determinadas situações porque somos mais vulneráveis, e enquanto as outras situações nós somos mais assim aceitáveis, mais aceitáveis para as outras pessoas. Em outras situações nós mesmo nos surpreendemos com nossas atitudes, as nossas ações, os nossos comportamentos. Forma, grau e também número, né? Porque tem cada caso é um caso. É particularidade de cada ser humano. Quando ela está fazendo curso de cultura racional, se conhecendo através dos livros Universo e Desencanto, ela mesma fazer uma análise daquilo através do inconsciente dela, do consciente e do subconsciente. Três lados que atribui o mental, a parte do cérebro, a parte cognitiva, que é onde o ser humano ele se entende, como que ele se entende, ou entende todas as coisas que está acontecendo, né? A forma que ele vai fazer todas as coisas. Que essa parte cognitiva, ela sempre vamos dizer assim, que fica mais normal para o ser humano ele conduzir a vida, no sentido da parte inteligente, né? Da parte ele sendo como, né? Ele se conhecendo assim como um animal racional, né? Passa-se essa ideia que ele tem raciocínio, e ele vamos dizer assim, por esse lado, ele tende a se valorizar ou se validar superior aos outros animais, ou né, aos outros que a gente possa falar assim, animais no sentido irracionais, que a gente tem, né, tem convívio até mesmo
com o próprio animal doméstico, que a pessoa possa ter um animal doméstico em casa, um cão, um gato, um papagaio, um periquito, outros tipos, né? Que tem gente que assim que são mais chegados aos outros animais exóticos. E aí a gente faz essa, vamos dizer assim, essa comparação. Ah, eu sou um animal racional porque eu tenho raciocínio. E como eu ainda estou com esse fragmento desse assunto até chegar, porque temos essa dupla personalidade, que todo ser humano ele tem essa dupla personalidade. Então, é bem simples no modo de entender a dupla personalidade, a pessoa se entendendo por ela mesma, porque nós, às vezes, a gente sente alguma coisa e a gente não tem, assim, muita habilidade ou sensibilidade de saber o que nós estamos sentindo. E aí então, na maneira que a gente fala alguma coisa, nem sempre a gente vai demonstrar o sentimento. Então a gente sempre está negando ou se fazendo de forte para a gente se mostrar que tá tudo bem, tudo ok, mas dentro do nosso interior percebemos que não tá uma coisa legal, assim, parece que tá uma coisa que não tá encaixando bem com aquilo com aquela situação, né, às vezes um relacionamento, né, que tá meio assim desequilibrado, né? Qualquer tipo de situação na vida da pessoa, pessoal, né? Pessoal, trabalho, relacionamento. Então, fazendo um pouco aqui da leitura, que eu preciso dar continuidade na onde eu parei, que estava falando sobre aquela natureza, colocou lá na parte 3, que colocou as palavras, né? Eu dei o exemplo de Einstein, né? Que Einstein ele foi uma ferramenta, né? Que a natureza colocou. Eu já expliquei esse assunto da natureza, que é uma forma mais assim aceita por nós, porque o estudo de cultura racional ela é a cultura natural da natureza, porque o ser humano ele se encontra naturalmente. Embora muitas palavras vai dar impacto na pessoa, vai dar um choque, mas esse choque é necessário, né? A pessoa vai encontrar várias palavras que ela vai assim, no estudo, vai trocar tudo aquela construção, enquanto que ela não se conhecia, ela achava que era um ser humano, né? E que isso só se bastava para ela, no sentido assim, eu sou um animal racional, tenho raciocínio, mas uma pergunta que o racional superior fez, né, no primeiro volume, é esta frase: quem és tu que a ilusão é tanta, incapaz de definir o teu eu? Então, quando essa pergunta é feita a mim ou a qualquer outra pessoa, ela não consegue
definir quem ela é. Então, para começar a falar sobre esse assunto da dupla personalidade e assim encerrando aquele assunto da natureza, encerrando aquele assunto das palavras, do alfabeto, daquele desenho, né, que ela colocava, e que e ela tinha muita paciência porque ninguém sabia dar o devido valor para ela, e aí a gente passava a desvalorizar a própria natureza que conduz a gente com vida, que alimenta a vida, e a desprezar também nós, no sentido assim de desprezo, porque se nós soubéssemos o que éramos de verdade, daríamos mais valor à nossa própria vida e à vida de qualquer outro ser. Então, a natureza, eu terminei lá, que ela começou a falar dos desenhos, das letras, dos algarismos, né? Encerrando esse assunto. Para dizer assim, tudo que eu tenho, então, até o meu pensamento e a minha imaginação, não são meus, não são da minha, assim, eu não tenho mérito nenhum por eu pensar, porque já que se eu quisesse ser né, ter esse título assim, que eu sou um ser pensante, raciocinante, então já que eu pudesse me valorizar tanto assim, porque eu sou um ser superior a um animal irracional, um bicho, então o pensamento com ele dava tudo certo, as coisas todas que eu pensava. Todo pensamento meu, então, seria certinho. Se passasse por esse prisma, assim, desse entendimento de achar, então, o pensamento é meu, então eu posso pensar qualquer coisa, fazer tudo através daquilo que eu estou pensando, ter uma atitude, resolver um problema e estava sanada. E aí a cultura racional, ela nos ensina que não, o pensamento não é nosso, que a imaginação também não é nossa, é dona dela, é a dona do pensamento e da imaginação, é da natureza. Então, sendo a fase racional a fase natural da natureza, a fase do desenvolvimento do raciocínio para se ligar à energia mais pura do mundo, a energia racional. E sabendo dessa origem, sabendo da origem racional, poderemos eliminar muitas coisas já dessas coisas que eu estava falando, desses problemas, desses casos intrincados, de saber porque o ser humano é desequilibrado assim, que ele fica naquela coisa assim, para lá e para cá, na imaginação, no pensamento, né, elétrico e magnético, elétrico, magnético. Então fica nesse desequilíbrio. Isso daí que é a dupla personalidade. E o que a dupla personalidade ela é a própria de qualquer ser humano,
que a pessoa, ela fica naquela coisa assim, que acontece com a lapidação, quando a pessoa tá pensando, imaginando. Um exemplo. Ela tá lá, numa incógnita na vida dela. Ela não sabe qual solução ela deve, né, de qual a solução para aquele problema, o que que eu devo fazer para resolver de vez essa tal situação na minha vida. Então ela fica assim, faço isso, fica planejando lá, não faço, sei, não sei, digo, não digo. Então aqui está a parte de fazer, que é atitude, fazer ou não fazer, sei, não sei, no sentido assim, meu pensamento ele não dá uma solução. Por isso que eu fico procurando saber se sei ou não sei e vou pela experiência. Quando eu faço a experiência, eu tô sendo lapidada, porque eu não sei se vai dar certo ou não. Digo isso ou não digo, então tem muitas palavras que ao a gente dizer, né, a gente não sabe que se trata da gente mesmo, essa transmissão, seja ela uma transmissão negativa ou positiva dessas duas energias, né? E acabo falando uma coisa negativa, ou acabo falando uma coisa positiva, mas que também ela ficou assim, meio que será ou não será, ficou meio em dúvida, até para mim, tanto para mim como para outra pessoa, porque a pessoa desconfia. Do mesmo jeito que eu desconfio da pessoa, dessa dupla personalidade, tá aí o jogo das duas pessoas. Tanto ela tá na parte magnética e elétrica, pensamento e imaginação, quanto o outro. Então, por isso que existe sempre o desentendimento. E aí acontece que a cultura racional, ela veio com a energia racional, para ela essas duas energias, elas estão em curto. Ou seja, ela tá com os dois polos na cabeça da pessoa, a imaginação e o pensamento. Daí, lá dentro do cérebro da pessoa, quando acontece de existir o choque dessas duas energias, ela entra em choque, ela faz um curto. Então daí aí a pessoa não funciona aquilo ali, ela fica meio que perdida assim, no sentido assim, nossa, as duas energias explode em um curto-circuito. E por viver um contra o outro, se unir os dois, fecha o curto. E por viver um contra o outro, ligados a um corpo só, esse corpo sofre a guerra terrível dos dois. Então, nós estamos constantemente em uma luta, assim, que tem um livro que ele fala, luta dos inconscientes. Que essas duas energias, que ela fica sempre em curto ali, ela sempre fica encostando uma na outra, as duas energias, e ela dá o curto, e sempre tem aquela ou explosão ou implosão, quando a pessoa não consegue formatar toda aquela informação que ela está recebendo, aí ela passa a achar que é do outro, daí o outro joga aquilo para ela, e daí ela fica assim, né? E fica com toda aquela energia também, e ela implode lá dentro. E daí a outra que o magnético está mais atuando, porque o magnético ele é mais negativo, aí a pessoa
explode, mas assim, em vários graus. Tem pequeno grau, que a pessoa fala uma palavra lá que a pessoa não gostou. Aí tem outro que fica discutindo, brigando, duas pessoas, né? E por aí vai. Então é isso, pessoal. Terminei aqui, né, essa quarta parte, dando ao encerramento desse assunto. É tudo energia, mas não é nosso. Pensamento e imaginação não é nosso. Por isso que a cultura racional, ela faz voltarmos de novo à origem, a nos conhecer e, em primeiro lugar, começar a raciocinar. Porque a cultura racional é a cultura do raciocínio. A fase racional, ela começou em 1935, faz mais de 80 anos que está essa cultura na Terra. Espero que tenha gostado. Se alguém gostou, dê um like, faça essa gratidão, compartilhe e obrigada.